dia a todos que estão nos assistindo. E também quero desejar uma boa tarde a todos que vão assistir esse culto via online. Esse é o momento da ceia. Quero compartilhar com vocês uma escritura que fica lá em 1 Pedro. Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2, no versículo 22, a Bíblia fala assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados, pois nós éramos como ovelhas desagarradas, mas agora nos convertemos ao pastor e bispo de nossas vidas. Amém. Bom, aqui, irmãos, a Bíblia está falando de Jesus Cristo, a maneira como ele agia diante dos insultos, a maneira como ele agia diante do sofrimento. E aqui as atitudes que ele tinha, que muitas vezes para nós são tão difíceis, mas aqui no versículo 21 ele fala assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Amém. E como discípulo, esse é o objetivo de cada dia das nossas vidas: seguir os passos de Jesus Cristo. Amém. Seguir o exemplo de Jesus Cristo. Às vezes tem coisas que são praticamente impossíveis, como no versículo 22, que fala: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Fala que Jesus ele não cometeu nenhum pecado. Isso para nós como seres humanos é impossível, porém não é impossível ter as atitudes de Jesus Cristo, de poder ter humildade no nosso coração, muitas vezes, porque humanamente falando é muito difícil. Você que dirige, quando você leva uma fechada de um outro motorista, não é fácil. Muitas vezes a sua vontade é de ir lá e querer justiça, querer que a justiça seja feita na mesma hora. Com Jesus não era assim. Ele entregou nas mãos de Deus, que faz justiça da maneira correta. Para complementar essa escritura, eu quero ir lá com vocês em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. No versículo 5 ao 11 fala assim, Filipenses 2, do 5 ao 11: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhes deu o nome que está acima de todo nome. Então, irmãos, como a Bíblia fala aqui, como eu falei, é difícil muitas vezes ter essa atitude, e só vamos conseguir essa atitude se estivermos de fato alicerçados em Jesus Cristo. Hoje eu estava lendo uma mensagem lá no Zap que fala sobre o Salmo 73, que o autor ele estava amargurado, ele estava querendo justiça a qualquer preço, porque ele estava sendo injustiçado, e ele só compreendeu que ele era uma pessoa abençoada e não sabia quando ele voltou para Deus, quando ele foi lá e se enraizou em Deus. E para que possamos ter a mesma atitude de Jesus Cristo em nossas vidas diariamente, precisamos estar completamente conectados com Deus, conectados com Jesus Cristo. Porque quando ele fala lá em Lucas 22:19, façam isso em memória de mim. Não é somente você tomar ceia em memória de Jesus Cristo, mas é ter as mesmas atitudes que ele teve, é ter as mesmas, é seguir o exemplo dele a cada dia nas nossas vidas. Isso vai fazer uma grande diferença, tanto nas nossas vidas como na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Nesse momento que vamos comer o pão, que representa o corpo de Cristo, nesse momento que vamos tomar o vinho, que representa o sangue de Cristo, que possamos pensar nessas Escrituras e nos esforçar a cada dia para que as nossas atitudes sejam as mesmas de Jesus Cristo. Pode passar o pão. Nós vamos estar orando pelo pão, que representa o corpo de Cristo, e depois podemos comer todos juntos. Pai, queremos tanto agradecer esta manhã agradável, agradecer o Teu amor, agradecer, Pai, a Tua bondade, especificamente, Pai, por ter mandado Jesus Cristo para sofrer no nosso lugar, para que hoje pudéssemos ter uma vida em harmonia com o Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que ajude-nos, Senhor, nos momentos, Pai, em que a nossa natureza, Pai, muitas vezes nos leva, Pai, para uma atitude diferente da atitude de Jesus Cristo. Ajude-nos, Senhor, a vencer os obstáculos. Pai, para quando fomos injustiçados, Pai, que esperamos a justiça no Senhor e não querer fazer justiça, Pai, por nossa própria conta. Ajude-nos, Senhor, a cada dia, Pai, poder viver, Pai, inspirando, Pai, na vida de Jesus Cristo, porque só assim vamos ter momentos e dias felizes em nossas vidas. E ao comer desse pão, que representa o corpo de Cristo, possamos, Pai, meditar nas Tuas Escrituras.
Queremos agradecer por tudo, especificamente por esse pão agora, em nome de Cristo. Amém. Amém. Continuando, Pai, essa oração, quero, com meus irmãos aqui, orar pelo vinho que representa o sangue de Cristo, Pai, que esse sangue, Pai, esteja cada dia, Pai, enraizado em nossas veias, em nossos corações, Pai, que possamos a cada dia poder ter o Teu amor, ter, Pai, a Tua direção em nossas vidas, para que Teu Espírito, Senhor, possa nos guiar a cada dia das nossas vidas, para que possamos entender o Teu propósito, Pai, entender o propósito a qual o Senhor nos chamou, o propósito para o qual o Senhor nos convidou para seguir os Teus passos. Pai, que ao tomar o vinho que representa o sangue de Cristo, possamos, Pai, fazer tudo isso em memória dele. Amém. Amém. Funcionar por controle remoto aí? Aproveitar que você começou. Ainda bem que tem edição, tá funcionando? Peraí, deixa eu... Não? Tá? Ah, tá. Pois é, se fosse lá já era. Apesar de que era bom. Nossa, sim. Então, novamente, bom dia a todos, boa tarde para quem está online, e que a paz de Cristo esteja com todos. Então, segundo uma sugestão do Francisco, então se vocês não gostarem, vocês podem bater nele depois, a gente vai continuar o estudo da outra semana, que fala sobre governança da igreja. Agora a parte 2. E assim, só para a gente poder voltar um pouco sobre o que foi falado, esse estudo foi feito por um homem, um pastor já falecido há um bom tempo, chama Ray Stedman, e o que eu acredito que é muito valioso e que eu acho que realmente vale a pena então fazer um estudo em cima disso, é poder pensar que um homem fez um estudo, publicou por escrito, mais de 40 anos, e ainda é válido. Então isso já mostra muita coisa, porque nós mesmos aqui nos reunimos toda semana, e é pregação em cima de pregação. E aí às vezes se questiona, tem tanta coisa assim de novidade para a gente trazer? E tem momentos que não tem novidade, você vai acabar falando a mesma coisa, né? Porque o que Jesus trouxe no Evangelho, ele não trouxe uma enciclopédia de 200 volumes que todo mundo tinha que decorar. Não, foram relativamente simples, não é muita coisa, né? Então, quando você pega um estudo que foi feito mais de 40 anos atrás e ele vale, é porque existe valor ali. Quer dizer, alguém foi lá e foi bem sucinto e falou: olha, é isso aqui,
Não adianta querer viajar demais, inventar demais. A Bíblia fala isso aqui, ponto. São 2 páginas de texto. Então, eu acredito que um dos trabalhos que a gente tem hoje na nossa vida cristã é começar a arrancar e jogar fora um monte de coisas que foram colocadas no meio, que a gente inventou ou que outras pessoas inventaram. A gente tem que arrancar tudo e voltar para o essencial, que às vezes fica escondido, né, em um monte de coisas que a gente colocou por cima, né, que é desnecessário, né? E pelo menos quando a gente fala sobre governança na igreja, então a gente olha ao redor e vê coisas que são completamente absurdas, que vão totalmente contra o que Jesus ensinou. Aí você pensa, igreja, pessoas até abrem a Bíblia e falam e leem a Bíblia na frente de todo mundo, só que o que se pratica lá dentro é totalmente ao contrário, né? E esse estudo aqui, como a gente fez na primeira metade aqui, mostra isso, que as igrejas copiaram o exemplo do mundo. Então Jesus falou, não chame ninguém de líder, nem de mestre, nem de pai, ou seja, não dê títulos e não considere que alguém é maior do que você espiritualmente, porque ninguém é, e só existe um que é superior a vocês, que é Jesus, que é Ele mesmo, né? Ele falou isso, Jesus falou, Ele mesmo, com as palavras dele, e ficou anotado na Bíblia. E o que as pessoas fizeram? Aí foram lá e copiaram tudo. Então, como o mundo tinha imperador, tinha rei, tinha príncipe, tinha capitão do exército, tinha isso e aquilo, vamos copiar. E a gente monta essa pirâmide aqui também na igreja. E aí criaram todas essas coisas, né? E aí tem sempre alguém que é superior, que aí manda nos outros, ou que é o que tem autoridade no grupo. Então, se ele falou, está falado e tem que ser obedecido. Então, esse foi o exemplo que as pessoas dentro da igreja começaram a copiar de fora, enquanto o próprio Jesus tinha falado algo completamente diferente. Ele falou, vocês todos são irmãos, então hajam como irmãos que são iguais, né? E outra coisa que a gente viu foi sobre a questão dos presbíteros, né? Que a própria palavra tinha que ter sido traduzida e não foi. Então ficou uma palavra até um pouco complicada de se falar e que não é necessário, porque a tradução seria anciãos, ou seja, pessoas talvez com mais idade, mas com mais experiência, com mais maturidade e que já passaram por algumas coisas da vida, que já aprenderam, que têm maturidade e que têm a capacidade de ajudar os demais no que for necessário. É isso. Então não é um título para falar agora nós te apontamos como presbítero, vem com uma espada e fala assim, você agora é presbítero. E aí toca e a pessoa de repente ficou santa e ela é perfeita, né? Porque o que se fala ele tem que ser exemplo. Então essa pessoa, a partir desse momento, ela tem que ser perfeita. E se você encontrar um pecado nela, essa pessoa não serve mais. Aí você tira e põe outra perfeita no lugar. Não existe isso. Não existe. E o porquê de trazer esse estudo, né? Não é para esse estudo sobre governança não é para a gente poder definir, então os líderes têm que ser assim. Não. É um ensino que vale para todos nós. Porque se você tem uma visão errada do que é a governança da igreja, você vai aceitar o errado, né? E tem as duas coisas, tem os dois lados extremos, né? Você aceita, se submete, se abaixa e aceita tudo que aquele líder fala, porque ele é que tem autoridade, sozinho, ou o grupo de líderes, só eles têm, e você aceita e baixa a cabeça. E o outro lado você é um completo rebelde e você não aceita nada, porque liderança humana é fraca e eu sou só de Jesus e ninguém me fala nada do que eu tenho que fazer. Esse é o outro extremo, que é da insubmissão, do desrespeito. E a Bíblia fala sobre isso também, fala sobre os dois casos. Então, resumindo muito por cima, foi o que a gente falou na primeira vez. Então a gente vai retomar. Eu acredito que de certa forma não tem muito, quer dizer, não tem nada que eu particularmente possa adicionar a esse estudo. O máximo que eu vou procurar fazer
é trazer uma discussão para que a gente procure pensar no que acontece no nosso dia a dia, seja aqui dentro dessa comunidade, seja fora, em outras comunidades, outras igrejas, e a gente pensar nisso e ver, opa, olha o que está escrito aqui, olha o que esse homem escreveu, olha o que ele citou da Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala e vamos comparar com o que nós vivemos aqui, o que se vive lá fora e tirar essas conclusões, né? Então essa é a ideia do que nós vamos fazer hoje, continuar e terminar esse estudo. E vamos começar com uma oração. Deus, obrigado mais uma vez por nós estarmos reunidos e poder abrir a Tua Palavra, poder ler e refletir naquilo que o Senhor tem nos dizer. Por um lado, nós ficamos em dúvida, porque tantas coisas são feitas e são tiradas da própria cabeça dos seres humanos. E nós também fazemos isso e procuramos tirar ideias de nós mesmos e tentar implantar na nossa vida, viver da maneira que nós pensamos. E ignoramos aquilo que o Senhor já deixou tão claro na Tua Palavra. Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos submissos ao Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor nos ajude a extrair da Tua Palavra aquilo que nós precisamos para viver e que o Senhor não nos deixe cair no engano. Nós nos enganamos tentando descobrir aquilo que é certo, tentando descobrir com as nossas próprias forças, ou impondo as nossas opiniões, as nossas próprias ideias. Deus, que o Senhor remova essas coisas e nos ajude a simplesmente aceitar com submissão aquilo que o Senhor nos mostrou. Por favor, nos ajuda a sermos profundos e entender o que a Tua Palavra diz. Por favor, tira o nosso engano e nos ajuda a poder enxergar a Tua verdade. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, então eu vou continuar. Como eu já tinha falado da outra vez, eu acredito que o link do estudo foi colocado no primeiro vídeo. Foi, né? Foi. E, bom, obviamente está em inglês, mas se você olhar lá no famoso buscador de sites, aí começa com G, você vai abrir lá e tem como traduzir, né? Você manda traduzir e, em geral, a tradução até que é razoável, então acho que você vai conseguir entender bem. Caso contrário, eu estou dando uma pincelada, vai ser suficiente para que vocês possam compreender também. E vamos continuar aqui falando um pouco sobre a questão dos presbíteros ou dos anciãos e qual que é o papel deles, porque o que a gente viu foi que a ideia que a Bíblia passa, que a gente vê no Novo Testamento, é que cada comunidade, a igreja, a reunião dos cristãos, como que ela deve ser organizada, governada, digamos assim. Primeiro, quem é o líder? Jesus. Aí todo mundo fala, amém, é isso mesmo, que lindo. Isso acontece só na teoria. Essa é a verdade. Se fala, todo mundo vai falar, claro que é Jesus, não sei o quê. Não, mas quem é que está tomando as decisões? Cada decisão dentro da igreja. É Jesus mesmo? Ele está falando e alguém escutou e falou, Jesus mandou falar que é isso? Poucas vezes. Muitas vezes as pessoas se reúnem, procuram na prática ali, se a gente fizer isso, mas pode fazer aquilo, aí às vezes tem um consenso, às vezes é um bate-boca, né, e cada um pensa de um jeito diferente, mas aí alguém vai lá e grita mais alto e fala, não vai ser feito assim, acabou. Né? E exatamente por essa questão, algumas igrejas têm um único líder. E aí você vê como isso é completamente insano. Como que uma única pessoa consegue ser sábia para poder decidir cada situação da vida de cada membro da igreja, poder aconselhar em todas as áreas da vida. As pessoas sabem tudo. Aí ela sabe chegar aqui
fazer pregações que entram no coração das pessoas. A pessoa sabe falar com a perfeita sabedoria, quer dizer, a pessoa sabe falar bem, sabe orientar bem, sabe de todos os assuntos para poder ensinar qualquer um sobre qualquer coisa, e sabe administrar também. É ridículo você esperar isso de alguém. E aí vem algumas pessoas, como eu falei, algumas são muito submissas e aceitam aquilo tudo, e outras são as rebeldes. E de certa forma é óbvio que você vai ver alguma falha, porque nenhum homem é perfeito, e não tem como ser. Então o erro já está na expectativa que as pessoas têm de que um único homem, dentro daquele grupo, de uma hora para outra se torna perfeito e consegue resolver tudo. E ele é o exemplo da perfeição, e todos podem olhar para ele e aprender dele. Quer dizer, não olha para Jesus, olha para ele, porque ele é o exemplo. Então é uma ideia completamente falsa. E o que a Bíblia fala aqui é sobre a questão dos presbíteros, que são vários, não é um homem só, são vários. E esses homens, o que eles fazem? Eles buscam, e aqui é o que esse texto fala, né? que nas decisões do dia a dia, que toda igreja tem que enfrentar, os presbíteros são aqueles que buscam e encontram a mente do Senhor. Então, o que um líder de verdade faz numa comunidade, ele não decide por conta própria. Bom, já que eu sou o líder agora, então é porque eu sei mais que os outros, então eu sei tomar a decisão certa. Não. Quer dizer, o melhor líder é o que não lidera. É uma coisa absurda, né? Mas ele não lidera. Porque o que ele vai fazer? Ele vai procurar saber o que Deus quer. Já fez essa experiência? Procurar saber o que Deus quer para a sua vida em uma certa coisa? Quer dizer, na verdade a gente tem que fazer com tudo na vida, né? Mas pensa nisso. Aí você ora, aí às vezes você ora um monte de vezes e não tem clareza nenhuma. Deus, mas me mostra claramente, não me deixa na dúvida. Eu preciso tomar uma decisão. Como que eu faço? Só que o que está escrito aqui é exatamente o que se espera. Você tem que procurar entender, compreender a mente de Cristo. E é o que a Bíblia fala para nós. Que nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo fala isso. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se a gente tem a mente de Cristo e não a nossa própria, aí a gente toma as decisões certas. Mas o que ele fala aqui é que a gente tem que procurar a mente de Cristo e não a nossa própria, tomar decisões que me agradam. E isso é feito como? Unanimidade, sem ser forçado. Ou seja, se a mente de Cristo está nas pessoas, então elas vão se reunir e elas vão pensar a mesma coisa. Porque aí não tem cada um tentando forçar a sua própria opinião. Todo esse grupo vai para Cristo e procura saber, peraí, o que Cristo quer? Aí se todos estão pensando em querer o que Cristo quer, eles vão querer a mesma coisa. E aí de repente um milagre acontece, você começa a perceber um grupo de pessoas que estão trabalhando juntas, unidas, pensando igual. E é um milagre mesmo, mas esse milagre só acontece quando a gente dá um passo para trás e deixa espaço para que Cristo entre. E aí, isso é uma liderança que na verdade não é liderança, né? Porque você não está liderando, você não está fazendo nada. Pelo contrário, você está dando um passo para trás e falando, não, eu não estou, eu estou tirando, estou saindo aqui da parada. Eu estou deixando Cristo entrar no meu lugar para resolver tudo. Que liderança é essa? É exatamente, é não liderança. O homem sai, Cristo entra. Então, essa unanimidade, ou seja, quando todos pensam junto, isso vem do quê? Discussão profunda e bíblica. Ou seja, as pessoas pensam profundamente, elas procuram entender o que está acontecendo de forma espiritual e elas vão procurar na Bíblia o que Deus fala sobre aquilo. Procurar entender o que Jesus já falou sobre isso. O que os apóstolos já falaram sobre isso.
Talvez eles já tenham respondido isso e a gente está aqui batendo cabeça, tentando resolver. Já está resolvido. E se talvez não está claro com o que está na Bíblia, vamos para a oração. A gente vai orar e procurar descobrir. E aí, o que acontece nessa situação, né? Aí você pensa, um grupo de liderança que procura saber de Deus o que Deus quer que a gente faça. Então, significa que a última autoridade, aquela que decide tudo mesmo nas coisas mais práticas e pequenas do dia a dia, está em quem? Está em Jesus e mais ninguém. Aí você começa a enxergar, opa, isso aí parece mais uma coisa espiritual, porque aí Jesus está decidindo as coisas. Como eu falei, eu parei para ouvir, fiz algo raro, eu parei para ouvir um pouco do que eu estava falando. Deixa eu ver o que esse cara está falando de besteira aí. Aí eu fiquei ouvindo o que eu mesmo falei. Já preparado, falei, eu vou ouvir besteira. Mas aí eu parei um pedaço em que ele falava sobre, ele não eu, né? Estava falando sobre, parece utopia. Para quem não conhece, utopia é um termo que a gente usa para um mundo perfeito, em que tudo está resolvido ali, né? E a gente fala assim, o que você quer é uma utopia. Por quê? O que você quer é uma coisa que só existe na teoria e que na prática é impossível. Então a gente abandona essa ideia e não segue. Então quando a gente traz essas ideias aqui, sobre como deve ser a governança, e vê, mas é Jesus que tem que decidir as coisas, na teoria parece muito bonito. Só que na prática, muitas pessoas falam, não dá, isso não funciona, não existe, e tem horas que Deus não deixa claro, e aí eu acho que é hora de o homem entrar e decidir fazer por conta própria. Só que aí você começa a perceber o ponto. A nossa incapacidade de aceitar que Jesus vai tomar conta das coisas. A gente não quer aceitar isso. A gente não quer aceitar que Jesus precisa tomar conta, que Jesus precisa nos orientar, que a gente precisa ter relacionamento com Deus, que você vai ter que orar e pedir orientação para Deus, para Ele te mostrar algumas coisas. Você também pode, eu não estou falando aqui que cada um tem que ficar sozinho, decidindo as coisas sozinho com Deus. Você também precisa pedir orientação de alguém que seja espiritual, que possa te ajudar, porque isso também é espiritual. Você se submeter ao que uma outra pessoa vai te falar, porque essa pessoa pode estar sendo usada por Deus para te ajudar. E o papel dos presbíteros é esse. São pessoas que nós esperamos que Deus vai usar para ajudar a igreja. E aqui ele segue falando que o que a gente vê, por exemplo, no livro de Atos, revela isso, que o Espírito foi decidindo as coisas. Né? Os discípulos estavam perdidos, os apóstolos estavam lá em Jerusalém meio perdidos, né? Jesus foi para o céu e agora a gente está aqui. Ele falou para a gente esperar, mas esperar o quê? Quanto tempo? E ficaram lá perdidos. E qualquer um de nós estaria muito mais perdidos ainda. Mas eles estavam meio perdidos. Aí de repente veio o quê? O Espírito Santo do céu. E aí aos poucos o Espírito ia movendo e fazendo e movendo as coisas. E eles iam simplesmente reagindo ao que o Espírito fazia. E o grande chamado que nós temos, que eu vejo através desse... Eu não gosto de falar através desse estudo, porque esse estudo não é a Bíblia, está aí esse homem que não é Jesus, obviamente. Mas existe um chamado muito claro aqui, para que a gente saia da posição de querer impor as coisas da nossa vida, pelo que a gente acha, e deixe Jesus tomar conta. Isso vale para a sua vida pessoal, para a minha, e vale para a comunidade. Tem que ser a vontade de Cristo. Agora, qual que é a vontade de Cristo? Ela está clara? Se ela está, vamos em frente. Não está, temos que pedir que Ele nos mostre. E não correr e falar, não, mas eu sei, tem que ser assim. Não. Assim não. Então, por exemplo, vamos ler lá em Atos capítulo 15. Aqui é um dos exemplos, né? Atos capítulo 15.
porque o que aconteceu aqui é chamado de concílio, o concílio de Jerusalém, porque teve uma grande confusão, algumas pessoas começaram a perturbar as igrejas. Atos capítulo 15, a gente vai ler versículo 27 e 28. Então teve esse concílio, nessa reunião em Jerusalém, para decidir algumas coisas, porque o evangelho estava sendo espalhado, e aí algumas pessoas começaram a falar: não, olha, mas lembra, Jesus era judeu, e a igreja começou entre os judeus, então agora vocês que não são judeus, vocês vão ter que seguir algumas coisas básicas do judaísmo também. Não é assim, simplesmente aceita Jesus e acabou. Esse negócio de se arrepender e ser batizado, tá bom, mas vocês têm que fazer mais algumas coisinhas também. E aí eles saíram andando pelos países e começaram a falar: olha, está faltando, vocês têm que fazer isso aqui também. Então, e foi uma confusão tão grande que isso chegou em Jerusalém para os apóstolos, né? E aí eles tiveram que se reunir para poder tomar uma decisão e falar: olha, foi decidido isso, e agora a gente anuncia para o mundo inteiro, para todos os cristãos. Versículo 27. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí falou sobre a questão de comida sacrificada aos ídolos, que eles não deviam comer, né? Mais algumas coisas. E aqui está claro o que eles fizeram: nos pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então você percebe que isso foram os apóstolos, né? Os apóstolos podiam dizer: olha, nós estávamos com Cristo todos esses anos, então se a gente fala, está falado, porque nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Então se eu falo, todo mundo tem que calar a boca, porque nós temos autoridade absoluta aqui nesse mundo. Pedro recebeu a chave do reino, e eles podiam usar um monte de coisas que Jesus falou para dizer: nós temos a autoridade absoluta, né? Até em Apocalipse está lá falando sobre as 12, agora me esqueci, na verdade, são 12 colunas ou 12 tronos, mas que existem 12 lugares aguardados para os apóstolos. Então eles podiam usar esse tipo de autoridade para dizer: olha, se nós falamos, acabou, não tem mais discussão. Só que o que eles falam aqui é: pareceu bem ao Espírito Santo, em primeiro lugar, e a nós poder dizer isso para vocês e passar uma orientação. Porque o que estava acontecendo ali era que o evangelho estava sendo deturpado. As pessoas estavam falando: não basta só acreditar em Jesus, se arrepender e ser batizado, vocês têm que seguir as regras dos judeus. Então eles estavam destruindo o evangelho, estavam colocando coisa mais que não tinha que ter. Então isso aqui era fatal. E mesmo assim eles falaram: olha, pareceu bem ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos indicou e nos deixou em paz para poder dizer isso. Então isso aqui é um grande exemplo de como que deve ser a governança na igreja. Não pode ser uma decisão que a gente toma, que algumas pessoas que foram escolhidas dentro da comunidade vão começar a tomar as decisões por conta própria. Não, o Espírito Santo tem que deixar claro, para que haja paz. Nós vamos fazer tais e tais coisas aqui, ou nessa situação a decisão vai ser essa, porque nos pareceu bem ao Espírito Santo fazer dessa forma. Então tem que haver essa paz. Então, continuando, então a autoridade não é a autoridade dos homens, mas de Deus, e ela não é expressa através de homens que agem como indivíduos, né? Mas elas são um acordo coletivo, ou seja, são vários homens que se juntam, tomam uma decisão espiritual essa decisão é guiada pelo Espírito Santo. É assim que deve ser, e jamais um único homem que assume
uma posição e que começa a organizar tudo e controlar tudo que acontece na comunidade sozinho. É a última coisa que pode acontecer. E até um pouquinho mais para frente, em Atos capítulo 20, a gente pode ler, só alguns capítulos para frente. Atos capítulo 20. Então aqui Paulo está se despedindo da igreja em Éfeso. E só fazer um parênteses, o Isaac falou na semana passada sobre Éfeso, e ele falou algumas, leu um texto descrevendo sobre a cidade, o que ela representava. E cai em algo que eu acho que é muito interessante. E até as coisas que parecem serem mundanas, não são, elas sempre têm algo espiritual no fundo. E ele estava descrevendo a cidade. Que a cidade, ele falou várias coisas sobre a cidade, mas que também tinha o templo da deusa Diana. Se você, eu não vou falar isso agora, mas a gente não vai ler agora. Mas se você voltar em casa, que um capítulo só, e ver lá Atos 19, você vai poder ver como que as coisas espirituais, elas penetram em todas as áreas da vida. Porque quando eles chegaram lá, Paulo chegou lá em Éfeso e começou a pregar o Evangelho. E algumas pessoas começaram a pensar, peraí, esse cara aí, eu fiquei sabendo de um tal aí de Paulo, um tal de Cristo, e isso aí é religião nova. Só que o que eles estão falando é que todos os outros deuses são falsos. Acontece que a gente tem o templo de Diana, bem aqui, ó, o grande templo da deusa Diana, que é uma das 7 maravilhas do mundo. E era, porque não existe mais. Mas era uma das 7 maravilhas do mundo. Porque foram 7 construções que o homem fez na época, que eram as mais lindas que existiam. Então, por isso que deram esse título, das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então pensa, uma das 7 maravilhas do mundo era um templo dedicado a um Deus falso. E as pessoas começaram a pensar, se esse negócio aí de Jesus Cristo começa a crescer, as pessoas vão abandonar essa deusa Diana, que tem esse templo maravilhoso aqui, e mais, a gente ganha muito dinheiro, porque a gente faz essas estatuinhas aqui e vende um monte de coisas. Já pensou se o pessoal desiste? A gente fica sem dinheiro, sem emprego, sem renda. Pensa hoje no Rio de Janeiro, quantos turistas vêm do exterior para ver o quê? O Cristo Redentor, entre outras coisas, né? Mas está lá. Agora imagina se chega um cristão e fala assim, olha, tem que destruir isso aqui porque é uma imagem, isso é uma desonra para Cristo, vamos derrubar isso aí. O que vão fazer? Vão querer colocar na cadeia. Não, olha aqui, ó, os católicos obviamente são a favor disso e os evangélicos não se importam, a gente já está num acordo aqui. Você vai querer mexer nesse vespeiro? Você está falando que por causa de Jesus a gente tem que destruir essa estátua? Você está louco? Não, vamos derrubar. E algumas pessoas, por questões religiosas, vão ser contra, e outras porque sabem, se a gente destruir isso daqui, metade dos turistas não vem mais, porque não vai ter Cristo Redentor mais para ver, não vem mais. E aí você vê o conflito, como o conflito espiritual, ele está em tudo. Então a gente vê nas finanças, é dinheiro, quando o dinheiro está em jogo, o que vai acontecendo? Espiritualmente as pessoas vão se corrompendo. Isso é o que estava acontecendo lá em Atos 19. E foi coisa feia, de ter tumulto e tudo lá, foi complicado. E aqui no capítulo 20, né? Então agora a gente vai para a escritura. Paulo está se despedindo, né? Então ele foi lá, anunciou tal, e aí ele estava indo embora e ele não ia voltar mais para Éfeso, né? A igreja ia ficar, mas eles estavam indo embora. Então em Atos capítulo 20, versículo 25, vamos começar no 25.
Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Então ele estava se despedindo e falou: olha, eu não vou voltar mais, tá? O Espírito já deixou claro que aqui eu não ponho mais, quer dizer, eu não vou vir mais aqui. A gente se fala por carta, mas pessoalmente eu não vou vir mais. 26. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Aí depois ele fala de lobos ferozes, ou seja, pessoas que iam tentar entrar na igreja e destruir o trabalho que Deus estava fazendo. Mas aqui no versículo 28, ele está falando que o Espírito Santo colocou aqueles homens como bispos, que significa, digamos assim, supervisores, né? É mais um título que foi inventado por causa da palavra, que nem era para se usar essa palavra, mas foi usado, né? Episcopo, que depois mudou para bispo, só que isso não passa de supervisor. Quer dizer, você supervisiona, você fica de olho, você faz uma coisinha ou outra. Imagina um pastor de ovelha, não sei se você já viu algum na vida. Eu lembro de um documentário sobre uns pastores lá na Europa, carregando um monte de ovelha no meio da cidade. Aí tinha uma ovelha que tombou do lado, ficou com as patas para cima lá, bé. Sério, mas você via assim, era patético. Levanta aí, ovelha. Não. Ela ficou estatelada com as pernas para cima lá e nem se mexia, só ficava bé, e ficava lá, ia morrer de fome lá e não conseguia sair do buraco na estrada. Aí o pastor tem que ir lá e puxar para trazer de volta e vai embora. O que ele faz? Ele fica em cima de cada ovelha, fala: come, bebe, pronto, já bebeu o suficiente, sai daqui, você vem aqui, vai um outro. Não, o pastor não trabalha assim. Ele arrasta as ovelhas para um lugar, larga lá e fica o dia inteiro. E ele só fica vigiando, nenhuma está indo embora para longe, lobo não tem, então tá bom, vou ficar aqui na minha sombrinha e deixar elas comendo aí, deixa passando. E pronto, assim, ele supervisiona, não controla, não domina, não fica em cima. Então esse é o trabalho que um bispo, que um episcopo faz, um pastor, mas o Espírito Santo os colocou nesse lugar. Então, olha o que a Bíblia fala aqui: o Espírito Santo colocou. E eu acredito que é muito fácil, uma coisa que eu já falei, né? Que a gente enxergar o Evangelho como se fosse uma história infantil, de fantasia. Então a gente vê os personagens aqui, a gente acha super legal, não sei o que, que legal, né? Aí você não percebe, você está lendo a Bíblia, mas não é muito diferente de você estar lendo, sei lá, Senhor dos Anéis. Porque você está vendo um monte de personagem, aí tem um personagem bom, um personagem mau, legal. E aí termina de ler, é interessante, né? O que o cara bom, no final o bem vence. Tá. Não, só que aqui está falando sobre Deus, o Deus que é o mesmo Deus de hoje. Então, o Espírito Santo, ele deixou de existir? Não. Então, se a gente acredita que o Espírito Santo ainda existe e que ele ainda tem poder, então a gente tem que acreditar que a gente pode dar espaço para ele, para que ele coloque pessoas nos lugares devidos que elas devem estar, e que o Espírito Santo vai nos revelar o que é necessário, que nos momentos das decisões da igreja, o Espírito Santo vai nos mostrar. Em alguns casos, o Espírito Santo nem precisa agir, porque a Bíblia já está aqui falando, não tem mais o que ficar acrescentando. Em alguns casos, o Espírito precisa nos mostrar. Agora, em outros casos, ele nem precisa agir, porque já está na Bíblia. Que mais que tem que ser falado, se já está escrito aqui, é só você abrir, ter o trabalho de abrir, ler, entender e praticar.
Então a gente não pode acreditar que a nossa fé é uma fé de fantasia. Na história em quadrinho, que você lê isso aqui e fala, naquele tempo, olha que legal, o Espírito Santo agia e fazia alguma coisa, e hoje acabou, não tem mais. Então a gente tem que acreditar que o Espírito Santo vai ser capaz de nos revelar o que é necessário também na governança da igreja. Então aqui, continuando o texto, então o grande ponto é que não existe um único homem, um único sozinho dentro de um grupo, que é a expressão do Espírito Santo, e que nenhum indivíduo sozinho tem autoridade que vem de Deus para poder direcionar a igreja, que sempre é necessário ter mais de um, porque aqui a gente está vendo Paulo falando com um grupo, não está falando só com uma pessoa. Então tinha um grupo de pessoas que cuidavam da igreja, e que isso é algo desejado por Deus, que seja um grupo, que não seja uma pessoa só. Que a habilidade de um servo, que no caso é um presbítero, um bispo, um pastor, que a habilidade dele como servo para influenciar as pessoas não é de ficar dando ordens, esparramando ordem para todo lado, mas de conseguir um consenso voluntário. Ou seja, tem uma escritura que fala sobre isso, nós apelamos à consciência de todos. Se não me engano, está em 2 Coríntios capítulo 4. Inclusive lá fala sobre manipulação, que algumas pessoas se aproveitam, elas manipulam, elas falam coisas para poder conseguir a sua aprovação, mas na verdade o que elas querem é simplesmente que você aceite o que ela quer. E ela te manipula de alguma forma. Ela joga alguns argumentos aqui, ali e tal, e consegue a sua aprovação para ela. E essas pessoas vão manipulando e vão dominando a igreja. Só que o que o próprio Paulo fala nós não usamos isso, nós não usamos de manipulação nem de mentira. A gente simplesmente mostra a verdade puramente. Está aqui, a verdade é essa, é isso aqui que eu tenho para te falar. Acabou, está falado. A Bíblia está escrito isso aqui na Bíblia, é o que eu posso te falar, não posso acrescentar mais nada. E eu apelo à sua consciência para que você possa entender que isso aqui é a verdade, que isso vem de Cristo. Apelamos à consciência de todos. Então o que aqui fala? Consentimento voluntário. Então, os tais líderes dessa comunidade, o que eles têm que fazer? Buscar de Deus a inspiração do Espírito para poder tomar algumas decisões. E como que a igreja vai aceitar essas coisas? Elas têm que consentir voluntariamente que essas coisas vêm de Deus. Por quê? Porque foi apelado à consciência delas, consciência com Deus. Olha, estamos trazendo isso aqui, nos parece ser bom diante do Espírito. E aí a igreja analisa isso, procura discernir, isso é de Deus mesmo? Parece que é, então nós aceitamos. Não é de Deus, então você tem a obrigação de confrontar. Olha, isso aqui, não que não é minha opinião, não, isso não parece ser de Deus. A minha consciência vai contra isso que foi falado. E isso todo cristão precisa ter. E novamente estou falando, não é questão de opinião, porque em alguns casos existem os dois extremos, pessoas que se submetem facilmente a qualquer coisa. Ela não quer perder tempo de ficar analisando o que é de Deus ou o que não é. Me diz o que eu tenho que fazer, eu faço, acabou. Errado, porque só existe um líder que é Cristo, e você tem que se submeter a Ele, e você tem que procurar entender com Deus o que é a verdade. Você, sozinho, não sozinho de se isolar, mas a responsabilidade é sua, e você tem que carregar essa responsabilidade. O que Deus me fala, eu tenho que aceitar e eu tenho que agir. É minha responsabilidade. Então eu não posso simplesmente aceitar cegamente o que um líder me fala, ou mesmo um grupo de líderes, ou mesmo que seja a igreja inteira. Por outro lado, eu não tenho o direito,
de querer rebater qualquer coisa puramente pela minha opinião. Não gostei disso aí, não sei se vai dar certo, as outras igrejas não são assim, e aí assim por diante. Isso não é argumento que vem do Espírito Santo. Argumento que vem do Espírito isso não é de Deus. Isso aqui, tem pecado no meio. Existe má intenção aqui. Por isso, isso não me agrada espiritualmente. E minha consciência está me cutucando. Eu não acho que é certo seguir isso aqui. E a igreja, se for o caso, a igreja inteira tem que se arrepender. Começando pelos líderes, né? Todos. Por quê? Porque a liderança é de Cristo, não é de um único homem. Continuando. Que a autoridade verdadeira que qualquer pessoa pode ter, se é que ela pode ter autoridade de verdade, é no quê? É do respeito. Agora, como que elas conseguem esse respeito dentro da comunidade? Porque elas têm um exemplo a ser, e a gente tem que tomar esse cuidado, né? Exemplo não significa a pessoa é perfeita e eu vou copiar em todas as áreas, não, mas é porque é uma pessoa que você percebe, ela está buscando a Deus, ela busca a vontade de Deus, então em partes eu posso confiar no que essa pessoa quer fazer com a igreja, e em parte eu posso copiar algumas coisas da própria vida dela. Como eu falei, com muito cuidado, porque só Cristo é o mestre, só Cristo é o exemplo. Mas você pode olhar para algumas coisas e falar, essa pessoa está buscando a Deus, ela quer a vontade de Deus, e eu vejo ela se esforçando para fazer algumas coisas na vida dela que são de Deus e que eu mesmo não estou fazendo. Eu vou procurar copiar. Ser exemplo não significa então que esse líder ele vai dominar sobre os membros. Então, a gente vai ler um pouco para frente, alguns livros para frente, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Porque essas são algumas escrituras que são usadas para considerar que os líderes primeiro, que existem líderes, líder mesmo, no sentido humano, como a gente conhece hoje no mundo, quer dizer, pessoas que têm um cargo na igreja e que elas é que determinam e definem tudo. São elas que mandam na igreja, elas mandam na igreja, né? São elas que decidem tudo. Então, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. O que algumas pessoas já se apressam a pegar aqui para defender liderança, e às vezes para defender a própria autoridade como líder, é aqui, que os lideram no Senhor. E aqui, essa palavra lidera, infelizmente, ela tem um problema sério de tradução, que não é tão simples de se resolver, porque são coisas realmente de línguas, e as línguas são diferentes. Esse texto foi escrito em grego, e o que o autor fala é que a tradução dessa palavra aqui, se você for lá no texto escrito, você vai traduzir para o português, em português, você vai ver o que ele está explicando lá. Tem a palavra, inclusive, em grego. Que essa palavra, ela significa algo como
estar adiante. Estar adiante. Uma coisa é você estar adiante. E a palavra em inglês é estar adiante. Quem aqui, quem gosta de esporte aí? Quem segue um pouquinho de esporte pelo menos? Aí você vai olhar lá a tabela do campeonato, você quer saber quem é o líder. O líder é o que manda em todo mundo? Não. É o que está na frente. Tem a corrida de carro. Aí você está interessado e quer saber quem é o líder. Por quê? É o que está lá na frente. Então a palavra em inglês, que é o que a gente tem em português hoje, é a que tem, é a do inglês que a gente tem. É uma cópia do inglês, porque nem existia. Líder é o que está na frente. Então a ideia que vem dessa escritura é de pessoas que se colocam na frente para procurar ajudar os demais. Então você pensa, a gente está indo fazer um passeio em algum lugar. Tem uma pessoa que conhece o lugar. Ele vai ser o líder, porque ele vai na frente mostrando o caminho para que os outros também vão. Ele não está mandando em ninguém, ele simplesmente está mostrando, olha, eu conheço o caminho, é aqui, 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 e você vai seguindo. Inclusive com o risco de você se perder junto se ele for errado, né? Então a ideia aqui dessa escritura, dessa palavra é: líder é o que se coloca adiante dos outros, se arriscando, mas porque ele quer servir e ajudar os demais. Então ele vai andando na frente e puxando e carregando os demais. É um serviço que é prestado, não é mandar, que é o que a gente vê no mundo e infelizmente em muitas igrejas também. As pessoas tentam mandar. Ela acha que ser líder aqui é: eu estou acima, não é na frente, eu estou acima. E aí, como eu estou aqui em cima, vocês que estão aí embaixo me escutem. E é muito complicado você ver que, por causa de uma tradução um pouco complicada, as pessoas podem usar isso para poder criar uma doutrina totalmente falsa de que existem pessoas que estão acima das outras. E aí você nega o que Jesus falou lá sobre vocês são todos iguais. Porque lá está falando, vocês são todos iguais, são todos irmãos. Alguém joga fora essa escritura, joga fora as palavras de Cristo para pegar essa daqui e falar: tá vendo aqui, ó, aqui está escrito lidera, eu estou em cima de vocês. E aí tem uma outra, um pouco mais para frente, em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. E essa aqui é ainda mais complicada. Hebreus capítulo 13. Versículo 17. Hebreus 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aqui está falando, obedeçam aos seus líderes. Pronto, acabou a discussão, né? Quer dizer, primeiro tem líder, segundo você tem que obedecer. Acabou. E é aí que você, com uma única escritura, você consegue criar uma estrutura de opressão dentro de uma igreja. Porque aí o líder começa a determinar tudo o que tem que acontecer. E, bom, não dá para minimizar, assim, não dá para dizer que uma coisa é pior que a outra. Eu até pensei em trazer um texto de uma notícia na verdade já tem 2 anos, vou deixar para lá, talvez se alguém estiver interessado eu possa falar, mas surgiu um caso de uma seita que, isso apareceu faz uns 2 anos já, e às vezes você abre um noticiário lá, começa a vir uma enxurrada de baboseira, e aí às vezes aparecem umas coisas jogadas assim. Essa eu achei de certa forma
interessante porque é muito triste. Algumas pessoas foram enganadas a participar de uma seita, e a pessoa sempre se sentia acusada porque ela se sentia não completa, que ela precisava mudar alguma coisa, e essa seita prometia: você vai melhorar, você vai ser uma pessoa melhor. Só que sempre vinha uma acusação de que se as coisas não estavam bem, a culpa dela, você precisa melhorar, você não está fazendo o suficiente, você não está ouvindo a gente. E aí chegou um ponto em que essas pessoas, que inclusive algumas delas são até famosas, pessoas, atores de filme, se tornaram escravos dos líderes dessa seita, a ponto de ter gente que foi marcada a ferro. Então, e aí eu estava lendo uma entrevista, e a pessoa começou a descrever o terror dela, mas que ao mesmo tempo ela não tinha para onde ir, porque ela estava num lugar muito isolado, e todas as pessoas ao redor estavam, de certa forma, convencidas de que tinha que ser aquilo, e é impressionante, porque num ambiente de opressão, a pessoa acaba ela mesma tentando descobrir algum motivo pelo qual ela está errada, e que ela tem que aceitar que vai ser feita alguma coisa ruim com ela. É absurdo o que a psicologia de uma pessoa consegue fazer, mas ela tentou descobrir alguma coisa para ela aceitar que fariam aquilo com ela, como estavam fazendo com outras pessoas também. Então a pessoa se tornou uma escrava, literalmente, de um grupo. Talvez dentro das igrejas não aconteça nesse nível, mas tem pessoas que se aproveitam da liderança para tirar proveito próprio. Em alguns casos elas estão ferindo as pessoas, em outras as pessoas ficam felizes em serem exploradas, não se importam. Então, perfeito. E se você pega essa escritura isolada aqui, é o que pode acontecer. Você se torna parte de um grupo de opressão, e as pessoas começam a te manipular. Imagina, usando a Bíblia. Então, o que acontece com essa palavra é que ela também não está bem traduzida. Porque quando você fala sobre obedecer em português, você fica quieto e faz o que te mandaram. Só que, o que esse texto aqui, o que esse homem diz, é que a tradução correta da palavra não é obedecer cegamente, mas sim se deixar persuadir. O que é muito diferente, porque quando você se deixa persuadir, significa que você para ouvir, você busca reconhecer se é Deus que está falando, e aí se vem de Deus, você se convence, e aí você aceita o que está vindo de Deus, e aí você faz. E aí sim você percebe que existe o quê? Existe paz aqui. Porque você faz aquilo que você confia que vem de Deus. E as pessoas que estão anunciando e tomando as decisões, elas estão fazendo por Deus. Então elas trazem algo de Deus para a comunidade vê aquilo, isso está vindo de Deus, aceitamos e vamos trabalhar juntos, vamos contribuir. E aí todos ficam felizes, porque todos estão unidos fazendo a mesma coisa. Agora, se você parte da palavra obedecer, significa eu querendo ou não vou ter que fazer. E aí, ou eu me rebelo e crio um monte de confusão na comunidade, porque eu sou um rebelde, não aceito nada de ninguém, e vou confrontar mesmo, e vou criar brigas, vai ter brigas se for necessário, porque eu não vou aceitar. Isso é rebelião, isso é errado, é pecado. Agora, se vem da convicção, olha, eu com Deus, estou vendo aqui, a Bíblia diz isso, e é assim, 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 e é por isso que eu sou contra, então temos que trabalhar para que haja consenso. E aí sim você constrói uma igreja que parece com aquela lá de Atos, em que as pessoas estavam unidas. Foi o texto, inclusive, que o Isaac leu na semana passada.
e as pessoas se reuniam para as refeições e para as orações, elas estavam realmente unidas, porque existia um espírito que estava unindo as pessoas, né? Então esse é o trabalho que Deus quer fazer em qualquer comunidade, união de espírito, não é as pessoas se juntarem aqui para que o grupo continue existindo, para que a igreja continue com a porta aberta. Isso não é o objetivo. O objetivo é que as pessoas cresçam à altura espiritual de Cristo. Esse é o objetivo, a altura espiritual de Cristo. E aí exige trabalho de todos. Cada um precisa construir isso por conta própria com Deus e ajudar uns aos outros para chegar lá. Então, terminando, essa aqui é a conclusão do autor. Bom, se a gente pensa em tudo isso que foi falado, né, você vai pensar assim: mas que diferença faz agora? Olha, as igrejas já estão funcionando aí, já faz 100 anos, 200 anos, algumas têm 50 anos, outras têm 30, mas elas estão funcionando. Você vai querer mexer nisso agora? Você vai querer falar agora que liderança tem que ser feita dessa forma, não daquela? Deixa como está. E aí ele fala o seguinte: a Bíblia indica que qualquer desvio do plano divino, quer dizer, quando você desvia daquilo que Deus quer, o que acontece como resultado? Fraqueza, divisão, brigas, falta de frutos e, por fim, morte. Esse é o resultado de quando a gente desvia do caminho de Deus. E muitas igrejas hoje sofrem exatamente dessas coisas, porque as pessoas ignoram a maneira de trabalhar de Deus e querem seguir a própria. Quando as igrejas copiam esse comando de estrutura, né, que é tudo estruturado, com hierarquia, a igreja tira do mundo a chance de poder ver alguma coisa funcionando sem isso, tendo uma autoridade que é divina e vendo as pessoas todas unidas por algo, sem que alguém tenha que mandar, né? Eu só pensando nas formigas aqui que Provérbios fala, né? Elas não têm rei, mas elas estão lá trabalhando o tempo inteiro, se preparando para o inverno. Não tem ninguém lá chicoteando para que elas trabalhem, né? Então as pessoas no mundo, elas não veem diferença nenhuma na igreja, né? Porque elas veem o mundo, veem a igreja e falam: mas é tudo estruturado do mesmo jeito, não tem diferença. E que se existe uma autoridade dessa de comando, o que isso produz? Ressentimento, repressão, exploração e, por fim, rebelião. Né? E para quem tem para quem teve a experiência, quer dizer, alguns aqui que tem mais tempo, com certeza tiveram essa experiência de passar por um ambiente de repressão. Pouco difícil falar sobre exploração, mas em parte teve um pouco, né? Exploração, ser forçado a fazer algumas coisas, e por fim, quando aparece lá uma fagulha, explode, desaparece, e o que fica? Vem a rebelião. Quer dizer, a reação no fim é pior do que o restante. Isso é o que se produz quando você tem comando. Então, o desejo de Jesus é mostrar para o mundo um modelo diferente, né, que não é baseado na autoridade que um manda no outro, mas sim graça, que não é lei, né? E esse desejo de Jesus, ele acaba desaparecendo, porque as igrejas que deviam usar o modelo de Jesus não seguem. Então ela não é proclamada para ninguém, ninguém fica sabendo, e aí as palavras de Jesus são ignoradas. Então Deus é roubado da glória dele, e a glória dele é distorcida antes de chegar no mundo. Então isso é muito sério. E assim ele está falando, e realmente é sério, porque a gente tira aquilo que é de Deus. A gente devia seguir um modelo para mostrar de exemplo para o mundo. Está aqui, funciona. Se vocês querem ver como Deus direciona um grupo, está aqui, a gente está procurando fazer. Funciona. Essa desculpa vocês não têm mais. E aí você vê que quando isso funciona dentro do grupo, só Deus pode estar fazendo isso. Não é um homem que está conseguindo mandar em todo mundo e fazendo lavagem cerebral nas pessoas para que todo mundo pense igual. Não, só Deus consegue fazer isso. Então, esse chamado é radical, até mesmo revolucionário. Mas
desde quando a igreja foi chamada a se conformar com a sociedade? E aí a gente vai lá e vem em Romanos capítulo 12. Não se conformem com esse mundo. Sejam transformados na sua maneira de pensar. E o chamado é esse. Se for o caso, tem que ser revolucionário. Mas a gente tem que ter uma mente que seja de Cristo. E, por fim, é tempo de levar a sério as palavras de Jesus. Não é para ser assim entre vocês. Então esse é o fim do estudo. Levou bastante tempo, né? Foram 2 horas no total. Então essa tem que ser a expectativa de qualquer igreja. Não é só a nossa aqui não, da igreja inteira, de qualquer igreja, de qualquer parte do reino de Deus. O modelo de governança da igreja é o Espírito Santo dá as ordens. Jesus dá as ordens. E se não for Jesus que está dando as ordens, qualquer parte do corpo de Cristo tem que ter o direito de confrontar o que está sendo feito. E não existe essa separação, líder não líder. Isso tem que acabar. Isso não pode existir. E quando não existe, significa que todos são responsáveis. Todo mundo é responsável. Então ninguém pode simplesmente se esconder e falar: olha, decide aí o que é para fazer, eu só faço, obedeço e acabou. Ninguém pode fazer isso. Você pode até obedecer porque você reconhece com Deus que aquilo deve ser feito. Vou acompanhar o grupo, vou ouvir o que foi falado e vou obedecer, mas não porque alguém me falou, mas porque aquilo eu sei que a origem é de Deus, a origem é da palavra, então eu obedeço. Da mesma forma, os que são líderes, eu nunca me considerei líder, ainda continuo me considerando, e se eu for um bom líder, eu vou ser um péssimo líder, porque exatamente o que eu quero é nunca ser, para que Cristo seja, e eu não vou ser coisa nenhuma. Mas eu, de certa forma, eu percebo que a minha tendência é, se eu estou convicto de algo, eu espero que as pessoas aceitem, todas elas. Por quê? Porque eu me convenci com Deus, então todo mundo tem que estar convencido também. Mas por que algumas pessoas parecem que simplesmente falam não concordam e fazem o contrário? Depois de ter lido isso daqui, a minha única conclusão é: eu não posso fazer nada. Não posso, porque eu não posso mandar em ninguém. Não posso usar nenhum título, que eu nem tenho mesmo. Não posso usar nada. A única coisa que eu posso fazer está aqui, o que eu podia falar, que está na palavra, é isso. Se estiver errado, se eu falei errado, alguém vai precisar ver, e na verdade a pessoa tem a responsabilidade de fazer isso. A Bíblia fala isso aqui, você ensinou errado. E aí eu tenho que vir aqui e retirar tudo o que eu falei, o quanto for. Tenho que me retratar, retirar tudo e consertar, porque essa é a minha responsabilidade, tem a ver com a minha salvação. E se eu não corrigir o que eu falei, eu estou levando outros para o erro. Eu não posso fazer isso. Então a coisa é muito séria. Então esse é o conceito de liderança. Nós não podemos fazer nada. O líder não pode fazer nada por conta própria. Falando, até lembrando aquele estudo da videira, né? Corpo, família e videira. Se você estiver vendo um negócio aparecendo aqui em cima, aí você sabe que você está sendo monitorado pela internet. Porque não tá, se aparecer alguma coisa aqui, não é porque alguém colocou, não, foi o próprio YouTube, tá? Agora eu estou curioso para saber o que vai aparecer aqui em cima. Mas naquele estudo sobre a videira, lá fala que nós não, por conta própria nós não podemos fazer nada. Então o líder também não consegue fazer nada, por conta própria não consegue. Ele pode fazer na força bruta e vai sair coisa ruim. Mas se é para alguma coisa acontecer de bom na igreja, é só através do Espírito. Então vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado mais uma vez por esse estudo. E eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos convencidos pelo Teu Espírito. Deus, a Tua palavra deixa claro que não existe nenhuma diferença entre nenhum de nós. E o máximo que nós podemos fazer é cada um de nós usar os seus próprios dons para servir a igreja.
Eu te peço que o Senhor nos esvazie em qualquer trabalho que fazemos para o Senhor. Porque se nós temos essa comunidade aqui, se existem tantas outras comunidades e igrejas nesse mundo, é porque o Senhor sempre desejou e continua desejando que as pessoas sigam o que o Senhor deseja. Porque o teu desejo sim é uma ordem. E nós queremos obedecer ao Senhor. E eu oro para que nós possamos buscar com o Senhor e possamos conseguir, que o Senhor use o teu Espírito para poder nos mostrar em cada situação que nós temos que fazer. Deus, eu oro para que o Senhor use o Espírito para revelar o que é a verdade, para convencer e nos fazer mudar nossa maneira de pensar, mudar nossa maneira de sentir, nossas emoções, para conseguir vencer o pecado, para que haja arrependimento de verdade, para que nos nossos relacionamentos uns com os outros, que esse relacionamento seja divino, seja espiritual, não seja humano, que o Senhor nos liberte de qualquer tipo de interesse ou de manipulação dos nossos relacionamentos, e que o Senhor nos ajude, porque nós desejamos fazer essas coisas para o Senhor, que o Senhor nos ajude para que haja pureza nos nossos sentimentos, pureza na nossa motivação, e que essa igreja seja uma igreja que realmente seja de Cristo, não só no nome. Eu te peço por essas coisas, por favor, nos ajuda nessa caminhada, e que o Senhor nos ajude no decorrer dessa semana que vem. Te pedimos por isso, agradecemos pela tua graça e pela paz que o Senhor nos dá por meio de Cristo. Te agradecemos em nome dele. Amém.